Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de equação reduzida da circunferência. Essa é a nossa primeira aula desse período. Então vem comigo, ó. Equação reduzida da circunferência funciona assim, pessoal. Temos aqui uma circunferência, todo mundo já sabe o que é uma circunferência, né? Uma circunferência é um lugar geométrico onde todos os pontos que pertencem a ela têm a mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro. Então, eu tenho aqui o centro da circunferência, que é o ponto C, de coordenadas x0 e y0, esse ponto é fixo. E eu tenho um ponto P, que é um ponto qualquer da circunferência, né? Ele representa qualquer ponto dessa circunferência que tem uma distância fixa de C. Essa distância fixa é chamada de raio da circunferência, que aqui é denominado por R minúsculo. Então, tudo bem, os elementos até aqui são um ponto da circunferência, o centro da circunferência, o raio da circunferência. A gente já sabe, pela definição de circunferência, que a distância do ponto C ao ponto P é uma distância fixa chamada de R. Você já deve saber também, de outros estudos de geometria analítica, que a distância de ponto a ponto ela é designada pela raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Eita, vem comigo que você vai entender. Ó. As coordenadas de P e de C são x e y, x0 e y0. Então, você tem aqui ó, x menos x0 ao quadrado somado com y menos y0 ao quadrado. Então, o que a gente tem é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Pegou agora? Isso é igual a quem? Isso é igual a R. Então, eu já sei que o resultado que está aqui dentro dessa raiz quadrada é positivo, porque é uma soma de quadrados. Então, eu posso elevar os dois lados ao quadrado aqui. Se eu elevo o primeiro membro ao quadrado, você vai cortar a raiz com o quadrado. E se você eleva o segundo membro ao quadrado, você fica apenas com R ao quadrado. Nós temos isso aqui, então, ó, x menos x0 ao quadrado, somado com y menos y0 ao quadrado, igual a R ao quadrado. E essa aqui é conhecida como a equação reduzida da circunferência, pessoal. Tá aí o que a gente queria. A nossa fórmula da equação reduzida da circunferência. Vamos aplicar isso em alguns exemplos? Vem comigo. Bem, pessoal, exemplo 1, ó. Vamos encontrar a equação reduzida da circunferência de centro menos 1, 2 e raio igual a 3. Está aqui a fórmula para a gente não esquecer, ó. Então, aplica aqui comigo, veja como é fácil. Bem, x0 e y0 são as coordenadas do centro e R é o raio. Diretão, então, fica assim, ó. X menos x0, que no caso é menos 1, então cuidado, eu já tenho um menos da fórmula com o menos do 1, então eu preciso colocar um outro parênteses aqui. Isso tudo estava ao quadrado, mais y menos y0, que é 2, ao quadrado, igual a r ao quadrado. R vale 3, então 3 ao quadrado. Tá aí, pessoal, basicamente é isso, mas dá pra gente dar uma arrumada. Né? Isso aqui vai ficar assim, ó, x mais 1 ao quadrado, somado com y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Então, essa aqui é a equação reduzida dessa circunferência descrita no exemplo 1. Vem comigo para mais um exemplo. Bem, pessoal, exemplo 2. Vamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência aqui. Então, agora ele deu a equação reduzida de uma circunferência e quer saber quem é o centro e quem é o raio. Molezinha, né, pessoal? A gente já sabe pela fórmula que eu tenho aqui x menos x0, que é a primeira coordenada do centro. Então, olha o centro de graça aqui, ó. Primeira coordenada dele é 3. E a segunda coordenada do centro? Eu tenho sempre aqui y menos y0. Então, esse cara aqui, para ficar y menos y0, você deveria pensar nele da seguinte forma. Aquilo ali é a mesma coisa que y menos 5, ok? Então, y mais 5 é a mesma coisa que y menos 5, porque menos com menos dá
Mas, logo, eu tenho aqui y menos o y0, que é menos 5. Então, o centro está aí, está de graça, ok? E o raio? Eu sei que esse valor aqui é igual ao raio ao quadrado. Então, eu posso dizer que o raio ao quadrado é igual a 4. Portanto, o raio ele só pode ser positivo, né, pessoal? Se r ao quadrado dá igual a 4, r só pode ser igual a 2. Então, tá aí o que a gente queria. O centro da circunferência, o raio da circunferência. Ok? Vem comigo para mais um exemplo. Último exemplo, pessoal. Exemplo 3. Vamos verificar se os pontos A e B pertencem a essa circunferência. Fácil, fácil. Pega o ponto, substitui aqui. Então, vem comigo, ó. Ponto A. O x dele vale menos 3, o y dele vale 7. Então, vou ficar aqui com menos 3 menos 5 ao quadrado, somado com 7 menos 1 ao quadrado. Bem, se esse primeiro membro, substituindo os pontos, for igual a 100, ok, o ponto pertence à circunferência. Se não, não pertence. Simples assim, ó. Então, vem comigo. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Então, tenho menos 8 ao quadrado, somado com, aqui 7 menos 1 dá 6. 6 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, pessoal. Então, menos 8 ao quadrado dá 64. 6 vezes 6, 36. Então, 64 mais 36 é igual a 100. Está aí o que a gente queria. O ponto A pertence à circunferência. Vamos dar uma olhadinha para o ponto B, então. O ponto B, ele é igual a 12 menos 2. Então, eu vou ficar aqui com 12 menos 5 ao quadrado, somado com menos 2 menos 1, menos 2 menos 1 ao quadrado. Bem, eu tenho 12 menos 5, que é 7, então eu fico com 7 ao quadrado, somado com menos 3 ao quadrado. Sempre que um número negativo está elevado ao quadrado, pessoal, coloca parênteses, não dá esse mole, tá? Então aqui vai dar 49, 7 vezes 7, somado com 3 vezes 3, 9. Então, 49 mais 9, você tem 58. Portanto, está aí o que a gente queria, pessoal. A pertence à circunferência e B não pertence à circunferência. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima aula, então. Valeu, tchau!